preciosidade, como você está? Espero que bem, seja muito bem-vindo aqui no canal e que o Senhor Jesus ele te abençoe e derrame infinitas bênçãos sobre a sua vida. E no vídeo de hoje nós iremos fazer esse bolo de cuscuz ou cuscuz recheado, do jeito que você quiser chamar. E a primeira coisa que nós iremos fazer é hidratar o fubá. Isso mesmo, a gente precisa deixar esse fubá bem hidratado para conseguir que a receita fique deliciosa e super fofinha. O fubá que eu estou utilizando é em flocos grandes, conhecido mais como flocão. Eu vou utilizar um pacote de fubá de 500 gramas, mas você pode utilizar mais ou menos quantidade. Aqui eu quero que minha forma ela fique completamente preenchida, então essa quantidade foi a quantidade ideal. E nós precisaremos de água para hidratar esse fubá e a quantidade é no olho. Eu gosto de deixar o meu bem molhadinho, porque a gente vai esperar esse fubá descansar. E é nesse descanso que ele incha, ele fica bem fofinho. O processo do descanso é tão importante quanto todo o processo. Tem que existir, porque senão esse bolo de fubá não vai sair do jeitinho que o meu saiu. De 5 a 10 minutinhos é o suficiente. Você agora só precisa cobrir com um pano ou com uma tampa e deixar ele descansar. Enquanto ele descansa, você pode ir fazendo os acompanhamentos. Aqui eu vou utilizar carne de charque, em alguns lugares conhecido como carne seca. Porém, o acompanhamento você coloca o que você mais gostar. Vou usar também presunto e calabresa. E por fim, queijo. Mas você pode colocar o que você quiser, porque cuscuz vai bem com tudo. E como eu vou fazer para esse cuscuz ele sair em formato de bolo? Eu vou utilizar uma forma e nela, no fundo dela, eu vou colocar um pedacinho de papel alumínio, exatamente no tamanho da forma. Já vou te adiantando que essa é a primeira vez que eu faço isso, então algumas coisas deram certo e outras não. Então eu já vou te dizer tudo para quando você for fazer a tua receita ele sair perfeito. Então, uma das observações é untar a forma na lateral com margarina, porque vai facilitar na hora de desgrudar. Depois que esse fubá descansou, ele fica assim, ó. Você passa uma colher e vai soltando ele. Se você vê que ficou muito ressecado ainda, pode colocar mais um pouquinho de água e já começa a montar teu bolo. Aqui você vai colocar uma camada de fubá, pressionar. Outra observação muito importante, você tem que pressionar esse fubá para ele ficar bem certinho e quando você desvirar, ele não se esfarelar. Porque se você deixar ele bem soltinho do jeito que ele sai, depois que ele descansa, quando você desvirar, ele vai esfarelar. A gente não quer que isso aconteça, a gente quer que fique as camadinhas bem certinhas. Depois da primeira camada de fubá, você vai vir com os teus complementos. Aqui eu vou colocar carne de charque, assei ela na cebola e no tomate, porque eu acho que o tomate e a cebola junto com a charque dá um sabor espetacular. Sem contar que a charque ela fica um pouquinho mais cremosa e quando esse vapor subir, esse tomate ele vai soltar o saborzinho dele espetacular, vai ficar simplesmente delicioso. Depois você vem com outra camada de fubá. Não esquece de pressionar. Volto a dizer que é muito importante você pressionar esse cuscuz. Também não precisa pressionar até esmagar por completo, é só para fazer com que eles se unam. Depois eu venho com outra camada e nessa vez eu vou utilizar a calabresa e o presunto assado novamente com a cebolinha e com tomate. E me diz aí se você está gostando do vídeo. Se sim, não esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. Toda semana tem vídeo novo e eu sempre faço eles com muito carinho. Então se você quer me acompanhar mais de perto, já se inscreve e vem fazer parte dessa família. Vai ser um prazer imenso ter você por aqui. E deixa eu te dizendo, enquanto eu vou colocando a última camada do fubá, como é que eu vou fazer para esse cuscuz sair nesse formato de bolo. Aqui em casa eu tenho um escorredor de macarrão, que ele é alumínio e também ele é no tamanho exatamente da forma que eu estou fazendo, é um tamanho ideal. Se por algum acaso você não tiver esse escorredor de alumínio, você pode utilizar a própria cuscuzeira para fazer isso. Porém, ela tem que ter aquele cabinho do meio para você conseguir soltar a lateral e puxar o cuscuz por completo. Essa observação é muito importante. Se você for fazer na tua cuscuzeira, você tem que esperar o cuscuz ele dar uma esfriadinha, porque senão quando você puxar depois que ele soltou as laterais, tem grande chance do cuscuz ele ainda muito macio, muito fofinho, o vapor fazer com que as laterais elas comecem a se soltar. E ele um pouco mais frio, é certeza que não vai separar a camada, não vai quebrar a lateral, vai dar tudo certo.
E olha só como foi que eu fiz. Peguei uma panela com água, como a gente utiliza na cuscuzeira. Peguei meu escorredor de macarrão e virei a forma ao contrário. É muito importante que o teu cuscuz ele esteja bem rente na forma, porque quando você virar, vai dar tudo certo. O cuscuz não vai cair, não vai esfarelar, vai dar tudo ok. E aqui eu vou levar para cozinhar normalmente, como a gente faz na cuscuzeira. Eu já te adianto que por o escorredor ter menos furinhos que a cuscuzeira, demorou um pouco mais para cozinhar. E agora eu vou desvirar. Outra observação é que eu não te aconselho a desvirar assim que você tira do fogo. Porque, como eu já falei, o cuscuz ele fica muito fofinho e a tendência de cair um pedacinho é mais fácil. E a gente não quer que isso aconteça. Aconteceu comigo, porém, se eu tivesse deixado, eu acho que alguns minutinhos já teria firmado. Para soltar, para garantir que soltou toda a lateral, passei uma faca, porém a manteiga ajudou bastante. Também é muito importante, se você for utilizar um escorredor como eu, colocar manteiga entre a junção do escorredor e do cuscuz, porque quando desvirar vai soltar fácil. E aqui é a hora mais esperada, a hora de desvirar e saber se deu tudo certo. E me diz aí se onde você mora tem cuscuz e qual acompanhamento você acha perfeito. Se você for colocar queijo no recheio, eu te aconselho a não colocar o queijo em contato com a forma. Coloca no centro e coloca cuscuz na lateral ou outro acompanhamento, uma carne da tua preferência, porque esse queijo ele pode grudar e quando esfriar vai dar um pouquinho mais de trabalho para soltar. E olha só como ele ficou perfeito. Tem uma caidinha porque tá quente, tá muito fofinho, mas aqui não tem problema. Vou colocar queijo por cima e com a própria temperatura do cuscuz vai dar aquela derretida. Porém, se você for fazer e eu te aconselho a esperar esfriar para desenformar, derrete o queijo no assador e depois joga por cima que o sucesso é o mesmo. E olha só como ficou alguns segundinhos depois, quando o queijo já começou a derreter com a temperatura do cuscuz. E é claro que eu tenho que fazer uma gracinha e deixar esse bolinho ainda mais lindo. Coloquei no centro carne de charque e eu achei que ele ficou muito apetitoso. E olha só o resultado. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado e que eu tenha acrescentado algo na tua vida. E o mais importante de tudo isso, nunca esqueça o quanto precioso você é para o Senhor Jesus Cristo.